Olá pessoal, hoje trago-vos ao canal a análise destes earphones que eu tenho aqui, os LG Tone Free, o modelo FP9, que é aqui o modelo mais recente. Estamos a falar de uns earphones a custar cerca de 130€ e que já têm aqui umas características que eu acho que os tornam bastante interessantes e que são diferenciadores comparativamente com outros modelos que eu já fui vendo no passado, e tanto é que eu já há algum tempo não fazia análise de earphones porque eles têm vindo a normalizar e são todos praticamente a mesma coisa, e estes da LG surpreenderam-me e eu gostei bastante da atualização e para já têm sido os meus earphones principais. Estamos a falar então de uns earphones que têm uma caixa de carregamento, como é habitual. Em termos de utilização, se por exemplo vocês utilizarem 2 a 3 horas por dia, ele pode-vos durar para aí 10 dias de utilização até terem que carregar a caixa. Ou seja, em termos práticos, eles dão para cerca de 5 a 10 horas por cada carga, ou seja, os earphones aguentam 5 a 10 horas, dependendo, claro, se estão a usar o cancelamento de ruído ou não, mas será à volta disso. E depois a própria caixa dá para carregar cerca de 2 vezes. Entre cargas de caixa vocês vão conseguir utilizar os earphones durante bastante tempo. Depois outra questão é que em 5 minutos dá-vos carga para cerca de 1 hora. Agora, há aqui uma questão que estes earphones perderam e ganharam outro detalhe que eu acho que é muito interessante. Ou seja, estes earphones não têm carregamento sem fios, têm que carregar por Type-C, mas têm uma funcionalidade que eu nunca tinha visto noutros earphones e que me surpreendeu bastante, que é a possibilidade de vocês pelo Type-C ligarem a um jack e a própria caixa funciona como um emissor de Bluetooth e os earphones são o receptor de Bluetooth. Isso significa, por exemplo, se vocês forem de viagem em avião, por exemplo, em que têm aqueles sítios para ligar os earphones e podem estar a ouvir a televisão que está a dar à vossa frente, ou podem estar a ouvir a rádio que o avião tem. Ou seja, isto o que faz é que vocês podem ligar esta caixa a qualquer aparelho com um jack 3.5mm e tornam esse aparelho num emissor de Bluetooth para os earphones da própria caixa. É claro que muitas pessoas vão utilizar isto só para ligar ao smartphone, mas se quiserem ligar a um dispositivo antigo que ainda não tenha Bluetooth, vocês com a caixa conseguem fazer isso. Portanto, isto é uma das características que eu gostei bastante de ver e que é diferenciador. Depois, outra característica que ele tem é que ele tem um sistema UV Nano, e isso significa que sempre que vocês abrem a caixa, ele tem umas pequenas luzes que emitem uma luz UV na ponta dos earphones e assim limpa-vos de bactérias o local que costumam meter na orelha. É sempre aqui uma mais-valia. Se vocês puderem optar entre uns que não fazem e uns que fazem isso, se estiver dentro do mesmo preço, claro que é melhor optar pelos que fazem, sempre vos vão conseguir eliminar as bactérias e ficam com os earphones mais limpos. É claro que não vai limpar a cera nem nada disso, isso vocês têm que limpar manualmente, mas as bactérias que vocês nunca as veem, assim têm a certeza que conseguem limpar. Eu já passei aqui um bocado pelas características mais diferenciadoras, agora vamos passar para as características que são mais habituais vermos nestes earphones. Ele tem comandos por toque no próprio earphone, e através do toque, de fazerem um toque, de fazerem 2 toques ou deixarem o dedo, vocês conseguem controlar praticamente tudo que for necessário, de passar para a música seguinte, para a música anterior, atender uma chamada, aumentar e diminuir o volume, e depois também podem passar entre o modo de cancelamento de ruído ou o modo de passagem de áudio, e isso significa que vocês podem utilizar os vossos earphones sem os tirar e conseguem ouvir as pessoas que estão à vossa volta. Outra característica é que também, se estiverem a ouvir música e tirarem os earphones, ele para a música. Outro ponto que eu gostei bastante é em relação ao conforto. Estes earphones são super confortáveis, apesar de serem daqueles earphones em que vocês colocam dentro do ouvido. Depois também passando à questão do som. O som é bastante bom, eu consigo notar ali que tem graves, consigo utilizar para diferentes tipos de músicas, e além disso não tem nenhum desfazamento com o smartphone quando estava a ver, por exemplo, filmes ou séries. Portanto, nessa questão também os earphones estão muito bem conseguidos. Depois existe uma aplicação em que pela aplicação vocês conseguem ver como é que está a bateria, conseguem ver como é que está a bateria da caixa e conseguem mudar algumas definições, especialmente em relação aos perfis de som, se querem mais baixo ou se vocês próprios querem alterar o equalizador e colocarem a vosso gosto. Depois também tem uma funcionalidade em que vocês podem ativar e utilizar um dos earphones como se fosse um microfone, para não terem que estar a falar tão alto, ou seja, vocês podem utilizar o earphone direito para colocar à beira da boca e utilizarem isso como microfone quando estão em chamadas e terem aqui um pequeno boost. Como podem ver, para mim, se vocês vão utilizar estas funcionalidades, especialmente se vos dá jeito, por exemplo, de usar o jack
3.5 em certas situações. Se querem ter uns earphones com uma boa qualidade de som, com um conforto bastante bom, vocês vão ter aqui uma solução que devem ter em conta. A única coisa que eu gostava que eles não tivessem perdido, mas para colocarem isto de ter o jack 3.5 ligado pelo Type-C, eles tiveram que retirar, foi a questão do carregamento sem fios. Eu, como já estou habituado a andar com smartphones que carregam sem fios e acessórios também carregam sem fios, era sempre interessante também poder carregar os earphones sem fios. Mas pronto, deram as outras características, com a possibilidade de ligar com o jack 3.5, melhor qualidade de som e, de uma forma geral, os earphones eu acho que estão muito bem conseguidos para o que custam, e se vocês comprarem uns, eu acredito que não vão ficar mal servidos. Julgo que agora posso já colocar aqui um pequeno exemplo para vocês verem a qualidade do microfone, que é sempre um teste que eu posso fazer, em que eu vou colocar isto e vou experimentar aqueles dois modos que vos tinha dito. Portanto, eles quando estão nos ouvidos é com este estilo que ficam. Eu vou só ligar aqui a aplicação. Portanto, só para terem uma ideia, neste momento vocês estão a ouvir os microfones a funcionar, ou seja, o áudio que estão a ouvir está a ser capturado pelo microfone no modo normal, ou seja, se atendem a uma chamada e não quisessem estar a tirar um dos earphones para fazer de microfone, era este o áudio que tinham. E agora vou parar o áudio, vou às distinções e vou alterar só para vocês verem se notam muita diferença ou não no microfone. Isto é a única coisa que eu vos consigo mostrar facilmente. E pronto pessoal, eu agora ativei o modo sussurro, para vocês terem uma noção aqui da qualidade do microfone quando estamos a utilizar assim. É claro que depois tínhamos de estar a falar desta forma, mas podíamos estar a falar mais baixo para não estarmos a incomodar outras pessoas e não perdermos a qualidade do áudio. Como sempre, isto é um pequeno teste que eu tento fazer para vos mostrar as funcionalidades todas. E cá está pessoal, eu acho que assim vocês já ficaram com uma ideia dos earphones. Para mim é aqui uma boa escolha. Passaram a ser os meus earphones principais que eu vou agora andar a utilizar. Isto porque eu gostei bastante do conforto, gostei da qualidade do áudio, gostei destas funcionalidades, dos ajustes que posso fazer na aplicação e realmente, para mim, a questão do carregamento sem fios era uma mais-valia, mas não é uma questão que me faça dizer que não valem a pena só por causa disso. Isto porque existem no mercado ainda muitas soluções que também não fazem carregamento sem fios. Assim, de uma forma geral, é uma boa escolha, vocês ficam bem servidos e especialmente se vos der jeito, aquelas coisas extra que eu vos disse, vão ficar a ganhar com estes earphones. E como sempre é ótimo poder ver aqui funcionalidades diferentes, não serem só mais uns earphones no mercado, porque eu tenho visto muitos earphones e depois chega um ponto em que são mais uns, fazem exatamente o mesmo que os outros, e estes pelo menos tentam se diferenciar aqui com a questão do UV, questão do jack, questão do microfone a sussurrar, a aplicação para poderem fazer várias configurações. Portanto, é uma questão agora de verem se são os earphones certos para vocês. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.